Romanos capítulo 10. Versículo 13 diz assim, amados: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos, formosos os pés dos que anunciam boas novas. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, porque nós precisamos ouvir a voz do teu Espírito e responder ao chamado, responder aos teus propósitos nesta terra. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A gente leu aqui, e esse texto ele é um conjunto de perguntas. Mas ele apresenta as perguntas após uma afirmação. E uma afirmação também que tem uma conotação exclamativa. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, vêm as perguntas: como eles poderão invocar em quem não creram? Como eles poderão crer naquele de quem nada ouviram falar? E como eles poderão ouvir se não há quem pregue? E como eles vão pregar se não forem enviados? E aí o texto fecha com chave de ouro, revelando a nós a essência da nossa missão. Como está escrito: como são formosos, ou como são maravilhosos, ou quão formosos os pés dos que anunciam boas novas. A igreja existe, irmãos, para adorar. A igreja existe para viver em comunhão. A igreja existe para a prática do chamado discipulado cristão. A igreja existe para missionar, para evangelizar. Para o que mais a igreja existe? Quem quer falar? Adorar, evangelizar e fazer missões. A igreja existe para o servilismo cristão. Se você observar comunhão, missões, evangelismo, se você olhar a adoração, se você olhar, todo esse contexto discipulado, tudo que a igreja precisa fazer à luz da palavra de Deus, para ela de fato ser igreja, você vai ver que, como, vamos dizer assim, como óleo, como, lubrificante disso, o amor é a essência maior de tudo isso. E aí eu vou repetir o que a Rônia falou hoje, porque na verdade os 10 mandamentos se resumem, né, em amar a Deus e amar ao próximo. Sem isso, irmãos, não há cumprimento da palavra de Deus. Sem isso, a igreja deixa de ser igreja. Sem isso, ela não cumpre o seu propósito. E hoje, bem especificamente, pensando em missões, pensando em evangelização, ou em evangelismo. A igreja precisa missionar e evangelizar. Primeiro, porque o mundo, presta atenção nisso, precisa invocar o nome do Senhor. Se você olhar lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 em diante, você vai ver que Deus dá
no Éden, Deus falou o seguinte: multipliquem-se, procriem-se. Deus está dizendo: povoem a terra. A essência de Deus está na adoração, na grandeza, na soberania dele. Quando Deus faz o homem, Deus o faz para que ele fosse adorador do Senhor. Então, irmãos, é papel meu, é papel seu, é responsabilidade da igreja levar o evangelho, levar missões até os confins da terra, porque o mundo precisa invocar o nome do Senhor. É necessário que nós façamos adoradores na terra para Cristo. Como é que você tem visto o mundo? E quando eu digo mundo, eu digo mundo a partir da minha vida, a partir da minha cidade, a partir da minha, do local onde eu moro. Recentemente eu estava na Zezé, lá no Rio de Janeiro, numa igreja, irmãos, que ela foi instaurada dentro da favela, de uma favela lá em Bangu, mas no início da favela. Você não tem ideia, cara, do que é aquilo ali. Garotos de 14 anos. Eu passei em frente, um menino de 14 anos, com uma banca cheia de papelotes de cocaína, com uma arma na mão e com um rádio do lado de um garoto. A gente se isola. A gente cria um mundo para nós que não é real. E a gente começa a viver como se o mundo estivesse muito bem. Esse garoto de 14 anos poderá se tornar um grande homem de Deus na terra. Mas para isso, nós precisamos levar Cristo a ele, para que ele possa invocar o nome do Senhor, para que ele se torne um adorador de Deus na terra. Você já parou para pensar? No mundo com pelo menos 24 mil povos étnicos, são 24 mil praticamente nações. A gente olha para o globo terrestre, não é isso? E a gente tem uma visão, uma chamada visão errada, porque tem lá 200 e poucos países. Eles não estão contando, irmãos, as etnias. Eles não estão contando as línguas. Vá na África para você ver a quantidade de línguas e dialetos espalhados que ainda perduram com tradições chamadas apenas oral. Não há escrita. Só uma curiosidade, em Foz do Iguaçu existem mais de 83 etnias. Só em Foz. Essa cidade de Foz do Iguaçu, que é um pouco maior que Itaperuna, não é uma cidade como 83 etnias. O nosso querido pastor Ronaldo Lidório, ele teve fazendo missões 5 anos em Gana, na África. Ronaldo Lidório, ele é antropólogo, é um pastor. E sabe o que o Ronaldo Lidório fez? Além de levar o evangelho para o povo de Gana, ele também ensinou aquele povo a ler e a escrever. Porque é uma nação que só tinha tradição oral, eles não sabiam escrever. Então eles desenvolveram lá, à luz de um estudo que nós chamamos de um estudo fonético, fonética. E eles começaram a traduzir sons para caracteres, e inventaram lá um alfabeto, e ensinaram Gana a ler. E hoje existe uma igreja lá, constituída com liderança própria, porque alguém entendeu que eles precisavam invocar o nome do Senhor, e disse: Senhor, eu quero levar a tua palavra para que eles se tornem adoradores de Deus na terra. Esse é o papel da igreja. A igreja, irmãos, ela não foi chamada para ficar criando clubes na terra. A igreja não foi chamada para edificar templos suntuosos. A igreja não foi chamada para ficar inventando e dizendo aquilo que Deus não mandou ela dizer, que aliás é o que mais nós vemos aqui hoje na terra. Deixa eu te falar uma coisa: a igreja evangélica está em crise no Brasil, e crise profunda de identidade. Ela saiu da sua rota em muitos aspectos, e nós precisamos trazer a igreja, a luz da palavra, para o centro da vontade de Deus. Nós existimos dentre alguns valores
Quando eu digo evangelizar, evangelismo local. Quando eu digo missionar, missões transculturais. A partir da nossa Jerusalém, como diz a palavra. Você tem feito isso? Em segundo lugar, missionar e evangelizar. Porque o mundo precisa ouvir de Cristo. O texto diz assim, irmãos, de forma tremenda: como vão crer se não há nada para se ouvir? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Você sabe por que ainda hoje no Brasil existem tribos praticando infanticídio? Porque eles não ouviram. O infanticídio é quando a mãe ou o pai mata o bebê ou mata uma criança por algumas razões religiosas e culturais. Ele não ouviu ainda que aquele é pecado. Eu estava olhando a história dos Uai-Uai no Brasil. Os Uai-Uai é uma tribo que um servo de Deus ministrou para esse povo, e um jovem, sabe, que estava fadado a morrer e depois fadado a se tornar um cacique, ele conhece Jesus e ficou conhecido no Brasil como o Pajé de Cristo. Depois, se você puder, compre esse livro daí, o Pajé de Cristo. Mas o livro é um livro autobiográfico desse pajé, que foi direcionado para ser pajé, mas que na verdade não se consolidou. Mas olha que coisa interessante, na cultura Uai-Uai, a mamãe está grávida, e o pai, durante o tempo todo da gravidez, o pai fica vigiando a mãe. E há na cultura uma sensação assim, ou um decreto entre eles: quem tem direito de dar ou tirar a vida do filho chama-se o pai. E quando a mãe, o bebê nasce, a mãe não tem escolha a não ser esperar que o pai levante o tacape. Se ele levantar o tacape, a criança vai viver. Se ele não levantar o tacape, que é um pedaço de pau que ele tem lá, ele vai esmagar a criança com aquele porrete até que a criança deixe de existir. Você consegue entender isso? Entre os aborígenes, se uma jovem der à luz a um bebê, no mesmo momento que um idoso morrer, acabou. O bebê é o demônio que tirou a vida do idoso. E para aplacar a fúria dos espíritos maus, essa criança tem que ser sacrificada. Como? Coloca-se esse bebê na areia, pega-se a areia, o líder religioso, o pajé, e começa a jogar areia dentro da boca daquela criança até ela sufocar e morrer. Ainda na Índia hoje, apesar do governo indiano lutar contra isso, mas uma Índia muito grande, são mais de 1000 dialetos. Na Índia, mais de 1000 povos. Existem alguns povos da Índia, irmãos, em lugares remotos, que quando o marido morre, a esposa tem que morrer junto. Porque eles estão ligados pelo matrimônio. Olha que coisa linda, a olhos de uma cultura demoníaca, porque faz sentido. Eles são um só corpo, então se ele morreu, ela também tem que morrer. E aí como é que eles fazem? Eles amarram aquele cadáver numa balsa no rio Ganges, e eles agora amarram a mulher junto daquele cadáver, enchem de lenha e colocam fogo, e empurram aquela balsa rio abaixo, e aquela mulher amarrada sendo queimada, vai sendo morta aos poucos. Mas o interessante é que a cegueira espiritual, porque eles não ouviram de Jesus, é tão grande, que aquela mulher vai sendo queimada e sorrindo para todos e morrendo rindo, porque ela crê fielmente que ela vai para o paraíso com o marido. Aqui mesmo no Brasil, em Yanomami, o infanticídio de crianças é com folhas
de matos que as mães enfiam na boca das crianças. As pessoas precisam ouvir de Jesus, irmãos. Eu vou te falar algo que eu mesmo falei há muito tempo e que não é bíblico. Não é bíblico isso. Hoje eu entendo que não é bíblico. Pregue o quanto você puder, se possível. Ninguém ouviu essa frase ainda? Se possível, use as palavras. Onde é que está isso na Bíblia? Sabe o que a Bíblia diz? Pregue com o seu testemunho, pregue com as suas palavras, porque as palavras não são minhas, elas são palavras de Deus. E aí você vai dizer para mim assim, mas como isso? Quando essa palavra é proferida, fé é gerada. Quando é falada, o coração da pessoa se quebranta. Então nós precisamos sim dar um bom testemunho. Isso é fundamental. Mas acima de tudo, precisamos pregar a palavra. Essa história de crente que não prega, está errado. Aliás, não está pregando porque muitas vezes não está vivendo também. Então tem uma coisa errada nisso aí. Caparaó novo, o evangelho chegou para um bêbado. Ninguém conhecia a Bíblia. E chegou um bêbado lá, trocando as pernas, anunciando Jesus. Só que ele estava anunciando a palavra verdadeira. E as pessoas pegaram aquela Bíblia que ele ficava falando que era um livro precioso, um livro que ninguém podia entender aquele livro, ou entender o valor daquele livro, e eles pegaram a Bíblia e começaram a ler, se converteram, e hoje está cheio de igreja de Caparaó novo. A palavra de Deus tem poder, e nós precisamos anunciar, porque as pessoas precisam invocar o nome do Senhor, as pessoas precisam ouvir de Cristo. Você está disposto a fazer isso? Em terceiro lugar, irmãos, missionar e evangelizar, porque poucos estão missionando e evangelizando. O texto é uma indagação o tempo todo: como vão ouvir se não há quem? Como vão invocar se, ou seja, o número de pessoas dispostas a fazerem a diferença é pouco. Um dia um missionário falou comigo algo tremendo, irmãos. Ele falou: pastor Valdir, que na época nem era pastor, a carência de obreiros, a carência de vidas para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, é tão grande que qualquer crente que orar por missões, que orar por evangelismo, é impactado, é tocado, porque Deus precisa de vidas. Faz o teste. Começa hoje a orar pelos perdidos para você ver o que vai acontecer com você. Se uma paixão, se um amor não começa a ser gerado, se você não começa a desejar mudar a vida das pessoas, e aí começa aquele problema, a igreja começa a não entender isso. Irmão, dá uma maneiradazinha, porque o irmão está meio fanático. Já viu aquela história? Vocês não estão achando que o irmão está meio estranho, não? Gente, evangelizar e levar o amor para as almas tem que queimar em nós, tem que arder em nós. Querer fazer a diferença tem que ser fundamental na sua e na minha vida. Nós precisamos, irmãos, como igreja, gerar filhos espirituais. A igreja não está gerando filhos, a igreja está estéril. São igrejas, na cultura nordestina evangélica, igrejas mudas, porque não tem capacidade para gerar. Eu fico triste, irmãos. Sabe por quê? Porque o que eu mais ouço nas igrejas é: irmãos, tem 5 anos que não converte uma alma. Irmãos, tem 5 anos que a gente não consegue batizar ninguém. Mas o que está acontecendo? Vamos olhar para nós. Vamos detectar o problema. Vamos começar a fazer, vamos começar a nos doar, vamos começar a viver o evangelho verdadeiro de Deus na terra, porque é isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. Quais são as suas prioridades? Quais são as minhas prioridades? Quais são as motivações do meu coração? Quais são as motivações do seu coração? A Bíblia diz para nós, irmãos, que onde estiver o meu coração, ali está o meu tesouro. Tem coração de muito crente agarrado nos carros. O cara fica doido, fica sonhando qual é o novo modelo que vão lançar, que eu tenho que comprar.
Aí ele vai lá e entrega o carro dele bonzinho, preço de banana, e financia um outro que é 3 vezes mais caro que aquele que ele tinha para ele entregou como banana, faz a mesma coisa que o outro. Às vezes a gente começa, irmãos, a perder a noção da direção, e o nosso coração começa a se envolver com coisas que não têm valor, coisas que não vão perdurar. Eu gosto de um hino, que eu não sei cantar ele todo, mas ele diz assim: fome de Deus, sede de Deus, mais do que tudo na vida. Fome de Deus, sede de Deus. E aí vai. Aí no final ele diz: a ponto de morrer para salvar, a ponto de matar a minha vida, a ponto de morrer os meus sonhos, a ponto de morrer até mesmo dando a minha vida como libação para Deus, para que outros sejam salvos. Mas nós, irmãos, não temos entendido isso, nós não temos vivido isso, nós priorizamos tantas coisas, e nós esquecemos do maior tesouro que é a palavra, das maiores bênçãos que são os ensinamentos de Deus. Nós perdemos a essência da razão da nossa existência, e aí, meu amado, nós nos atrofiamos e nós morremos espiritualmente. Eu estou tendo um dilema muito grande hoje, porque as pessoas estão, sabe, amando tanto, mas tanto o mundo, que eles já não conseguem ver as asneiras que eles estão fazendo. Quer ver um exemplo? Casamentos hoje de cristãos tem que ter uma balada, tem que ter uma bebida, tem que ter uma dancinha, um requebra, tem que ter um negócio qualquer que sinalize: eu estou apaixonado pelo mundo, eu quero comer os guisados do mundo. Mas se nós estivermos cheios de Deus, nós vamos remir o tempo, nós vamos pregar a tempo e fora de tempo, nós vamos entender que não importa se é casamento, não importa se eu estou no restaurante, não importa se eu estou na rua, eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero levar almas para Cristo, porque eles precisam de Deus. Nós estamos vivendo o tempo do evangelho da conformidade, do evangelho do tudo pode. E como é que nós vamos evangelizar? Como é que nós vamos ganhar almas? Nós estamos vivendo um tempo que as igrejas evangélicas agora, com o advento da internet, das mídias sociais, das redes sociais, os crentes estão sendo pastoreados por lobos. Vale tudo o que o pastor está falando na televisão, vale tudo o que o pastor está falando na internet, mas não vale nada o ensino que é pregado dentro da sua própria igreja. Porque as pessoas gastam tempo ouvindo que eu vou soltar uma pomba para o Espírito Santo, que eu vou soltar uma pomba para Deus, que eu vou soltar uma pomba para Jesus. Entende? As pessoas gastam tempo com coisas, irmãos, que na verdade é uma transferência, muitas vezes, de uma estrutura de feitiçaria para dentro da igreja. Tá bom, o pastor só está exagerando. Pega na Bíblia, leia a palavra de Deus, busque aqui na palavra de Deus encontrar esse evangelho barato que eles estão ministrando aí. Jesus falou em João 16:33: no mundo tereis aflições. Jesus disse o seguinte: aquele que quer viver uma vida pia, uma vida santa, sofrerá tribulações, perseguições. Mas o que estão fazendo é implantar um evangelho, na verdade, água com açúcar, mingau de maisena. E o povo ama comer essas coisas que não alimentam, porque isso é visível. São os talismãs, é aquilo que eu posso pegar. E agora eu já me tornei um idólatra.
e não um servo fiel que dá. Eu quero e não dou. Tudo bem. Um dia um rapaz falou assim na televisão: eu vou dar meu testemunho aqui. Qual é o seu testemunho? Eu estava endividado, tinha mais de 100 cheques sem fundo, e aí conta aquela balela toda que a gente está cansado de ouvir. Mas Deus operou um milagre, as minhas contas todas foram pagas. Aí não fala como. Foi paga, não sei como, mas foi. Aí aquele pastor também que está lá, que não quer entender o que está acontecendo, e sabe que aquilo ali se tornou um garoto de propaganda. Aleluia, glória a Deus, é que Deus agiu. E agora eu estou com 14 caminhões. E eu tenho 20 empregados. Aí eu te pergunto, o que está fazendo no reino? Tu precisa de 14 caminhões? Eu aprendi que a gente precisa do necessário. Eu tenho entendido que a gente precisa do necessário para viver bem. O que adianta eu ter? Tá bom, então pega esses 14 caminhões, doa 13 agora, por amor à causa. Não vai fazer. Porque isso é uma cultura, irmãos, que não provém de Deus. É uma cultura materialista que nos distancia de Deus e que tira de nós a visão da verdadeira necessidade do mundo. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de transformação, sabe por quê? Jesus está às portas. Eu vou dizer para os irmãos, desculpe eu falar isso aqui, mas eu preciso falar. A igreja brasileira tem uma dívida muito grande com Deus, falando da nossa nação. E essa dívida vai ter que ser paga, porque Deus não vai deixar passar em branco essa história que está sendo vivida na nossa nação. Nós precisamos pregar, porque o mundo precisa ouvir. Precisamos missionar, precisamos evangelizar. Sabe, irmãos, porque poucos estão missionando e evangelizando. Precisamos fazer isso, porque esse é o trabalho da igreja. Para isso que a gente existe. Então, se eu entender que esse é o meu trabalho, que eu sou um embaixador de Cristo, eu vou servir ao Senhor nessa terra, levando Cristo, levando o Evangelho às pessoas que precisam da glória de Deus. Nós estamos no último mês do ano, dezembro. Estou fazendo essa pergunta para mim: quantas almas nós ganhamos para Jesus esse ano? Quanto nós investimos em missões esse ano? Esse ano que vem agora, a gente continua com o nosso projeto. A gente quer ampliar as adoções da igreja. Sabe o que eu tenho entendido? Que o dono da seara é Jesus. E eu tenho entendido que quem limita o poder de Deus somos nós mesmos. A Rônia lançou um desafio aqui, ó. Só depende de mim. Só depende de mim, sabe por quê? Porque os recursos Deus já nos deu. Só depende de nós. E se nós nos envolvermos, nós vamos ser encontrados com trabalhadores de verdade, trabalhadores com propósitos, trabalhadores que fazem a diferença, trabalhadores que sabem onde estão e para onde estão indo. Nós somos semeadores da palavra de Deus nessa terra. Nós somos os anunciadores das boas novas, porque quando uma pessoa se converte ao Senhor, a vida dela é transformada pela graça de Cristo. Nós estamos tendo uma experiência aqui na igreja com um casal, eles estão aqui agora, o Edmar e a esposa, que se converteu há poucos dias. Eu falei para Zezé, falei: mozinho, você percebeu que o rosto do Edmar mudou? Está mais lisinho, pastor. Tem um brilho assim, sabe? As coisas mudam quando a gente encontra Jesus. Aí eu dei uma notícia que talvez seja triste para você. Se o Evangelho não está mudando o seu caráter, se o Evangelho não está mudando a sua vida, se o Evangelho não está transformando você de dentro para fora, tem alguma coisa errada. Não com o Evangelho, com você. Talvez precisemos nos converter. Porque quando uma pessoa aceita Jesus, muda. Irmãos, o meu
pai aceitou Jesus há mais de 49 anos atrás. Papai aceitou Jesus há 48 anos atrás. Papai está com a mente toda confusa, Zé Manuel. Papai não fala mais. Papai não anda mais. Mas se você falar de Deus, ele sai um negócio lá, uma língua estranha lá, que eu sei que ele está adorando o Senhor. O Evangelho tem que mudar a minha vida. Esse é o poder de Deus. E aí eu digo para você, se nós entendermos isso, nós encontramos o propósito pelo qual Deus nos trouxe a essa terra. E aí, meu irmão, só Deus pode te parar, ninguém mais. Só Deus pode parar essa igreja, ninguém mais. Quais são os sonhos que você tem para essa igreja? Quais são os sonhos que eu tenho para essa igreja? Qual a estrutura que você espera para essa igreja? Eu estava vendo uma igreja lá em Belo Horizonte, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, pastor Ronaldo, pastor Paulo Mazzoni. E eles fizeram um vídeo agora há poucos meses, quando a igreja completou, parece que 60 anos, 70, um negócio assim. Estavam lá os membros fundadores contando a história da igreja. Aquela senhora velhinha, contando dos primeiros encontros, que eram em casas, contando do irmão tal, que foi uma alavanca naquela igreja, das lutas, das dificuldades. Aí aquilo vai se abrindo, pastor. Aí você olha hoje uma igreja com os 10 mil membros, uma igreja que faz batismo, sabe, por atacado, uma igreja que vive a palavra de Deus no ensino bíblico, porque o Evangelho é funcional, irmãos. Aí você vê que valeu a pena aqueles irmãos lutarem, valeu a pena eles acreditarem, valeu a pena eles militarem, porque Deus os honrou. Eu posso estar amanhã com 90 anos de idade, eu não sei quando Jesus vem, mas eu posso ser participante ainda de uma igreja que cresceu, que prosperou, uma igreja que levou o Evangelho, uma igreja que sustenta missionários. Eu não consigo entender uma igreja que não sustenta um missionário. Eu não consigo entender uma igreja que não faz uma campanha de evangelismo. Eu não consigo entender uma igreja, irmãos, que se torna um clube religioso para um grupo seleto de pessoas e que não faz a diferença. O que Deus tem para nós é nos tirar da zona de conforto, é sacudir a sua vida e a minha, é nos lançar nessa terra, sabe, irmãos, para fazer uma diferença. E para isso não tem idade. Talvez você esteja sentado aqui agora e pensar assim: poxa, mas o meu tempo passou, não passou coisa nenhuma, porque o meu, em nome de Jesus, só vai passar na hora que eu morrer. Eu quero ser igual aquele cara, que o cara chamava, que ele chamou o cara de piolho, e o cara, entende? E a última do cara foi: rama a sua língua, você para de me chamar de piolho. E ele sem língua, piolho. Eu posso estar velho, eu posso estar sem voz, mas se houver um pouquinho ainda de sanidade aqui, de entendimento, eu quero falar de Jesus. Eu quero bater palma com os olhos para Jesus. E a gente muitas vezes, com toda a condição, a gente fica nessa terra, sabe, vendo, né? Lembra aquela história? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente fica assim, vivendo. Para onde você está indo? Não sei. Quem você é? Não sei. Vamos fazer a diferença, irmãos. A gente precisa começar hoje. E o grande desafio que nós temos nesse tempo agora é esse movimento no asilo. Porque você fosse me visitar, você estava fazendo para mim, Jesus falou. Que você foi lá visitar os oprimidos, visitar os presos, visitar os doentes. Você foi visitar Jesus. E nós vamos ver muitos Cristos lá no asilo nesse dia que nós somos lá. Que nós vamos ser. Sim. É interessante a gente começar aí, porque a ideia é trazê-los para cá também. Ô glória.
Aleluia. Já conversamos, doutor Edmilson, e a gente, assim, é uma ideia do coração da gente pegar no domingo à noite os velhinhos e trazer para o culto aqui nosso também. Amém, Jesus. E compartilhar com eles da nossa fé. Bacana. Bacana. Então tem que começar. Olha o que Deus está Tem que fazendo. fazer alguma coisa. E aí eu vou dizer para os irmãos, a Rônia deixou um dado muito importante. Começar e perseverar. Eu tenho uma briga, uma bronca muito grande com fogo de bambu. A gente fez um culto lá na roça, uma época, faltou luz. Ah não, pastor, tem um monte de bambu ali. Eu falei, então vamos lá, meu irmão. Foi lindo, Thiago. Mas tivemos que fazer um culto de flash. Porque aquela moitona de bambu pegou aquele fogaréu, todo mundo, ó glória, aleluia, acabou tudo. Cadê? Tem mais bambu? Arruma mais uma moita de bambu. Hein? Então a gente precisa entender que o negócio tem que perseverar. O pessoal do Convida está aí há quantos anos, Aparecido? Tenho nem noção de quanto tempo. É bastante tempo. Pelo menos uns 8 anos. Porque quando eu cheguei aqui, esse negócio de Convida já estava aqui. Acho que tem mais de 10. Mais de 10 anos. Mas os irmãos estão lá. O segredo é perseverar. Então, em nome de Jesus, nós vamos vencer. Que o Senhor vai ser o nosso galardoador.